A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um devocional. Independentemente do lugar do mundo onde vós vos encontreis, espero sinceramente que todos estejais pelo menos tão bem quanto eu. Coube-me hoje a honra, o privilégio de compartilhar convosco uma porção da Palavra de Deus e desde já vos convido a abrir a Palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até ao 27. Eu sei que todos nós estamos em confinamento, por motivos que são universalmente conhecidos, mas eu gostaria de começar por uma multidão. Todos nós sabemos que Jesus era seguido por multidões, e nessas multidões encontravam-se sumariamente 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de grupos, vamos assim dizer. O primeiro grupo era aquele grupo que o seguia, absolutamente sincero e sedento da Palavra de Deus. Depois tínhamos um segundo grupo que o seguia meramente por causa das suas necessidades, nomeadamente as necessidades físicas, com relevo para a saúde. Em terceiro lugar tínhamos outro grupo que o seguia por mera curiosidade. Digamos que era uma espécie de paparazzis da zona. Jesus tornou-se um homem muito mediático, então eles seguiam-no por todo lado apenas para prazer e levar notícias, meramente por isso. Depois ainda havia um quarto grupo, e esse quarto grupo era o quarto grupo, ou melhor, o grupo dos provocadores, vamos assim dizer. E o nosso amado irmão Lucas vai registar neste capítulo e nestes pequenos, breves versículos um episódio bastante interessante que se prende exatamente com um provocador. Jesus estava em open space, estava na rua, em multidão, não é? Não estava de certo em confinamento, e de repente um doutor da lei, aquilo que nos nossos dias nós chamaríamos de teólogo, levanta-se e diz-lhe, ou melhor, pergunta-lhe: Mestre, o que hei de fazer para herdar o reino dos céus? E é muito interessante a forma como Jesus lhe vai responder. Jesus responde-lhe com 2 perguntas. A primeira pergunta é: como está escrito? Ou seja, desde Gênesis até Malaquias, o que é que está escrito? O que é que está escrito sobre as condições para se herdar o reino dos céus? A segunda pergunta que Jesus lhe vai fazer é: como lês? Ou seja, como é que tu, na qualidade de teólogo, como é que tu lês? Qual é a leitura que tu teces sobre as condições que vêm na Palavra de Deus para se poder entrar no reino dos céus? O que é que tu, na qualidade de teólogo, tens a dizer? E a forma como este homem vai responder, ele responde de uma forma muito breve, muito sucinta, em que em primeiro lugar ele vai citar Moisés, o que Moisés disse, e depois ele cita a sua própria opinião, ou seja, o que está escrito, e depois, sumariamente, ele diz, de Gênesis até Malaquias, um resumo muito sucinto. E a sua resposta foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos, eu olho para a Palavra de Deus de uma forma bastante peculiar e bastante prática. A Bíblia é um livro prático, é o único livro onde o autor está sempre presente, mas ela é para ser posta em ação. E aquilo que eu vejo é que a Palavra de Deus, em primeiro lugar, aquela Bíblia que eu tenho na minha estante, em primeiro lugar, ela foi escrita para mim. Todas as vezes que eu pego nela e a abro, ela foi escrita em primeiro lugar para mim. Depois então é que foi escrita para os outros. Esta é a forma como eu vejo. E pegando neste versículo, que acabou por encher ao longo dos séculos muitas bibliotecas, acabou por encher a boca de muitos pregadores, é um dos versículos mais pregados
no mundo inteiro ao longo dos séculos, a forma como eu vejo é, aquele versículo ficou escrito com a permissão de Deus para meu ensino, em particular. Depois então, para o meu próximo. Então, pegando nesta premissa, eu gostaria de vos convidar a tecer alguns pensamentos comigo e seguirmos uma linha. E essa linha é o que é que Deus nos tem a dizer a nós em particular com isto. E aquilo que eu vejo é que Deus é Pai, não é tirano, logo Ele não exige, mas espera que eu, nós, em particular, cada um de nós em particular, o sirva e o ame de todo o nosso coração. Não de todo o coração do irmão que ao domingo se senta ao meu lado esquerdo na igreja. Deus também não exige, mas espera que eu o ame e o sirva de toda a minha alma. Não de toda a alma do irmão que se senta ao domingo ao meu lado direito na igreja. Aquilo que eu compreendo também é que Deus espera, não exige, mas espera que eu o ame e o sirva com todas as minhas forças. Todo o meu poder, todas as minhas forças, sejam elas forças físicas, sejam elas forças intelectuais ou forças económicas, poder económico, Deus espera, não exige, mas espera que eu ame e o sirva com toda a minha força humana, não segundo a força, por exemplo, do diácono da igreja. Aquilo que eu compreendo também é que Deus espera, não exige, mas espera que eu o ame e o sirva com todo o meu entendimento. Não com o entendimento de um grande teólogo, de um grande historiador da Bíblia ou de um grande pregador, mas sim com o entendimento que eu já tenho sobre a sua palavra. Ou seja, aquilo que Deus nos está a dizer a mim e aquilo que Deus diz a cada um de nós com este versículo é que na luz que nós temos, nessa luz devemos andar, que na luz que cada um de nós tem, com essa mesma luz nós o devemos servir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Irmãos, isto é algo que me toca profundamente, porque muitas vezes aquilo que eu vejo, não só em mim, como também em outras pessoas, é como que uma espécie de punição, de castigo, de autoflagelação, porque ainda não conseguimos mais, ou porque não estamos capacitados para mais, ou porque o Senhor não nos dotou de mais talentos. Irmãos, Deus não espera isso de nós. Ele só espera que com aquilo que nós temos, com o nosso coração, todo o nosso coração, não o coração do próximo, toda a nossa alma, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, nós possamos servir ao Senhor com inteireza, com largueza de coração. Amém? Com toda a nossa sinceridade. É aquilo que eu vejo neste versículo, irmãos, é que o Senhor espera que tudo aquilo que vier à minha mão para fazer, que seja feito sempre segundo as minhas forças, segundo o meu entendimento, segundo a minha alma, segundo o meu coração, mas sempre com inteireza. Se nós atentarmos para Mateus 25, temos lá a parábola dos talentos. Há um que recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Irmãos, isto não significa que aquele que recebeu 1 é menos importante aos olhos do Pai do que aquele que recebeu 5. Não, de modo algum. Simplesmente Deus capacita a cada um segundo aquilo que ele é útil. Inclusive,
dos próprios dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, os dons espirituais, eles são concedidos segundo a capacidade de cada um. Eu convido-vos neste dia, nesta noite, independentemente do lugar do mundo onde vós vos encontreis, que possais perceber que o Senhor não espera de nós mais do que aquilo que nós temos. Nós somos tão tentados, irmãos, a autoflagelar-nos ou por aquilo que não temos, em vez de potencializarmos aquilo que nós já temos. E o Senhor só quer isso de nós. Ele não quer mais nada. E por outro lado, temos tanto a tendência de ler a palavra de Deus pela perspectiva da segunda pessoa do plural, ou da segunda pessoa do singular. Vós, a igreja, ou tu, meu irmão. Não, irmãos. Aquilo que Deus nos mostra na sua palavra é que aquela Bíblia que está nas nossas mãos, que nós lemos, essa Bíblia, em primeiro lugar, foi escrita para nós, para nosso entendimento, para que nós possamos perceber cada versículo na primeira pessoa do singular, para que depois então possamos ter entendimento para ministrar aos outros. E assim, só assim nós poderemos ser exemplo para os outros. Por outro lado, e atentando nós para a última parte do versículo, quando diz amar o próximo como a mim mesma, aquilo que eu depreendo, irmão, é como que despir-me do meu contexto para me colocar no contexto do outro. É como que se eu me despisse da minha roupagem para envergar a roupagem do outro. É como se eu largasse as minhas vestes para vestir as vestes do meu próximo, de modo a poder sentir a medida das suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Quando eu visto a roupagem do meu próximo, quando eu dispo o meu contexto e visto o contexto do outro, eu começo a perceber quais as verdadeiras necessidades, a verdadeira medida, a medida com que o meu irmão tem que se aquecer, alimentar, seja do ponto de vista físico, emocional ou espiritual. E isto, em primeiro lugar, foi escrito para mim, depois é que foi escrito para os outros. E eu gostaria de deixar convosco esta pequena reflexão. O Senhor não espera de nós mais do que aquilo que nós temos, mais do que aquilo que nós somos. Existe uma porção da Bíblia, uma pequenina história, que vem em Eclesiastes, no capítulo 9, entre o versículo 14, 15. Aquilo é uma história muito pequenina e o protagonista nem sequer tem nome. É muito interessante que ele é conhecido, ou ficou conhecido na palavra de Deus, como um pobre sábio. Um pobre sábio. Eu não sei como é que um sábio consegue ser pobre, mas é assim que ele é referido na palavra de Deus. Um pobre sábio. E ele simplesmente vai fazer aquilo que Deus é suposto que Deus espere que a pessoa faça. Ele pertencia a uma cidade muito pequena. É uma cidade muito pequenina mesmo, com muito poucos habitantes. E um dia há um rei, um grande rei, que vem contra essa cidade e vem simplesmente para a destruir. E o material bélico, a encenação bélica que ele vai colocar à volta da cidade é enormíssima comparativamente com a pequenez da cidade. No entanto, esse pobre sábio, sem uma flecha, sem um dardo, ele vai simplesmente evitar uma calamidade por causa da sua sabedoria. Ele vai salvar essa cidade por causa da sua sabedoria. Mas mais tarde, todos o esqueceram. Ninguém mais na cidade se lembrava dele. Mas é muito interessante perceber que Deus não se esqueceu. De tal modo Deus não se esqueceu que a sua história ela tem sido lembrada ao longo dos séculos
e irá continuar a ser lembrada em todo o mundo, por onde quer que este Evangelho seja pregado. Essa história será lembrada por todo o mundo. A sua história atravessou o tempo, atravessou as barreiras do espaço para servir de exemplo para nós, pois tudo quanto está escrito para nosso exemplo foi escrito. É para nosso ensino, é para fazermos. O nome desse homem não aparece, é muito interessante, não aparece. Apenas uma espécie de nickname, alcunha, vá lá, um pobre sábio. Irmãos, os louros, as medalhas, pertencem ao Senhor, ou ficam ao cuidado do Senhor. Termino assim este devocional, desejando-vos o melhor para o resto deste dia, e não só, que durante este tempo em que estamos em confinamento, em que temos que seguir tantas normas, tantas regras, eu desejo do fundo do meu coração que a paz de Deus possa inundar os vossos corações e que possamos aproveitar esta oportunidade para refletir mais e mais sobre a Palavra de Deus, para nos tornarmos mais e mais semelhantes a Ele e que o Senhor ricamente vos possa abençoar no nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.